Ah, entendi. Antes de falar sobre máquinas, eu vou falar sobre mim. Então, meu nome é Wagner Quintana, já devem ter percebido que eu tenho um leve sotaque não português, né? Eu sou natural do Brasil, nasci numa cidade no sul do Brasil chamada Porto Alegre, fica a 300 quilômetros do Uruguai, 600 quilômetros da Argentina, então é lá embaixo, o fim do mundo, vamos dizer assim. Mas vivo em Portugal já há 25 anos. Minha mãe é portuguesa do Algarve, de uma aldeia chamada Estói, não sei quem conhece Estói aqui, pronto, é de Estói. Eu não conheci quando cheguei há 25 anos, fui conhecer as origens, conhecer a cidade, e meu pai é brasileiro. Então, eu nasci no Brasil e estou há 25 anos cá. Um pouco mais da minha área profissional, trabalhei sempre na área de seguros. Em 2011, corre resumo imenso, né? Em 2011 fui convidado para trabalhar na Microsoft, na parte de lançamento do Windows 8, eu sou velho, Windows 8. E quando nós trabalhamos no Windows 8 era suporte técnico ao cliente. E eu comecei a gostar muito da área de tecnologia e até tive um colega ao meu lado, que hoje vive em Miami, é um grande programador na área tech, lá nos Estados Unidos, que começou a colocar aquela ideia de tecnologia, programação na minha cabeça. Eu comecei a estudar desde então, completamente sozinho, autodidata. Não tenho formação em programação, não fiz curso de programação. Eu aprendi completamente sozinho em casa e desde 2012 a minha profissão é a área de programação. Eu trabalho para várias empresas, grandes empresas, na área tecnológica. E eu percebi com a IA que eu deveria me atualizar, porque a própria programação nós temos que nos atualizar. Quem é programador aqui? Alguém é programador aqui? Não? Ali, aquele eu sei que é programador. Ok. Vocês sabem que nós temos que ter todos os dias a trabalhar com documentação, com novas linguagens de programação. Com a IA agora se trabalha muito com Python, quem é programador sabe o que é, né? Nós temos que nos atualizar. E eu percebi que essa atualização estava se perdendo no tempo, porque a IA começou a gerar código e a criar código, falando pessoalmente eu como programador. Inicialmente eu fazia os meus códigos, com o meu conhecimento. Quando havia um erro, eu ficava horas e horas para descobrir onde estava aquele erro. Com a IA, eu colava o código na IA e a IA me dizia onde estava o erro. Eu descobri, opa, tem uma coisa boa aqui, não é? Está facilitando o meu trabalho. E pouco a pouco a IA começou a ganhar mercado, começou a ganhar força, os motores da IA começaram a melhorar. E hoje em dia, se você é programador e não está conectado à IA, estou a falar de programadores inicialmente, vocês vão ter outras profissões que vão ser afetadas pela IA, tive que me adaptar a estudar IA. Então, desde então, há 4 anos, eu estudo todos os dias tudo que é possível sobre inteligência artificial. Mas eu quero começar com essa frase, que eu acho que é importante, não é para falar de religião nem nada, é uma frase de impacto. Hoje não vivemos apenas uma era de mudanças, nós vivemos uma mudança de era. E quem disse foi o Papa Francisco. Isso para dizer que nós não estamos numa nova tecnologia que chegou para que nós possamos adaptar ou não ao nosso negócio. Na verdade, a IA chegou para mudar uma era. Certo? Nós já vamos ver aqui uma ideia do que aconteceu no passado em outras mudanças, outras fases do mercado que aconteceu essa mudança, que é esse slide aqui. Todos vocês sabem essa história, óbvio, né? Todo mundo já conhece como tudo funcionou. Nós tivemos em 1760 a Revolução Industrial do Vapor, onde as indústrias começaram a trabalhar com máquinas a vapor, começaram a automatizar mais a fabricação. Depois, em 1870, a eletricidade. Eu gosto de fazer um parênteses aqui sempre, quando nós falamos de IA, as pessoas falam assim, a IA vai me substituir? A IA vai substituir uma profissão? Eu já posso dizer que não. O que vai acontecer é que você tem que se adaptar a essa mudança. Um exemplo na época da eletricidade. No passado, antes da eletricidade, uma das profissões conhecidas eram as pessoas que iam nos postes da cidade trocar as lamparinas. Eles tinham que colocar óleo, não sei se é óleo ou azeite, mas tinham que colocar lá para aquilo acender. Essas pessoas tinham seu emprego. Quando chegou a eletricidade e tivemos postes elétricos, essas pessoas fizeram o quê? Tiveram que se adaptar, não é? Tiveram que aprender eletricidade, eletrônica, o que for. E nem por isso a eletricidade acabou com a vida das pessoas, elas tiveram que se adaptar. Eu faço essa analogia para a inteligência artificial, certo? Tivemos aqui, em 1970, a área dos computadores. Eu não vou revelar a minha idade, mas eu fiz curso de datilografia. Alguém já fez curso de datilografia? Eu fiz. Então, ficava lá datilografar, o professor botava um pano em cima e queria que eu acertasse as letras, eu não acertava. E em 1970 chegaram os computadores e nós tivemos que nos adaptar a esses computadores. Os professores de datilografia tiveram que se preparar para dar aula de computação e assim o mercado foi mudando.
Hoje, nós chegamos na 4ª revolução industrial, que é a IA e dados. É isso que nós vamos falar hoje. Aqui embaixo eu coloquei uma frase que é: cada uma mudou o mundo do trabalho e estamos vivendo a 4ª. Né? Então, nós vamos ter mudanças. E por que essas mudanças aconteceram? Por que a IA foi possível acontecer? Foi um milagre que aconteceu? Do nada surgiu a IA? Não, a IA só foi possível pela quantidade de dados que nós temos hoje no mundo. Aqui tem um dado para vocês interessante, que são 2.000 milhões de telemóveis com 256 GB totalmente cheios por dia. Que são dados que são movimentados hoje em dia no nosso dia a dia. Então são milhões de dados todos os dias. De onde vêm esses dados? De todo lado. De sites, de bibliotecas, de fóruns, de blogs, das vossas redes sociais, que dizem que não entram nas nossas redes sociais, mas também. Então esses dados todos possibilitam tecnologias como a inteligência artificial. Isso aqui. Bom, eu coloquei alguns slides para falar muito rápido aqui sobre isso, para contextualizar o quê? Que a IA, como eu disse, não veio de um programador que inventou a IA. A IA veio de uma tendência, dessa possibilidade de termos muitos dados e de pessoas lá no passado que já idealizaram a IA, mas não tinham possibilidade de concretizar a IA como verdade, porque não tinham dados suficientes, nem capacidade de processamento para criar uma IA. Então, a primeira pessoa de referência que eu gosto de mencionar aqui é muito antiga, é uma pessoa que foi a primeira programadora do mundo, é uma matemática, cientista. Ela criou o primeiro programa do mundo e escreveu o primeiro algoritmo da história 100 anos, na verdade são 100 e tal anos, antes do primeiro computador. Então nós não tínhamos computador, ela não tinha computadores, mas foi a pessoa que criou o primeiro algoritmo. E ela ficou famosa agora dentre as pessoas que estudam IA e trabalham com IA por essa frase. Ela diz que a máquina poderá expressar qualquer coisa que possa formular de forma lógica, incluindo arte e música. E hoje nós vemos isso acontecer, não é? Nós temos hoje IAs que fazem música, IAs que podem cantar por ti, IAs que podem fazer vídeo, podem fazer imagem. Então ela ficou conhecida como uma pessoa que escreveu a IA generativa 180 anos antes da IA chegar. Certo? Então ela é uma pessoa chave, importante nessa história. Alan Turing. Muita gente conhece Alan Turing. É um inglês, matemático, especialista em criptografia. Ele foi a pessoa que criou essa máquina. Essa máquina foi criada para tentar desencriptar as comunicações alemãs e nazis na Segunda Guerra Mundial. Os alemães tinham uma comunicação entre os seus comandos e os aliados não conseguiam decifrar, porque ela é totalmente encriptada. E ele conseguiu criar um algoritmo e uma máquina mecânica, não é nem internet, porque não havia, uma máquina mecânica que conseguiu decifrar o código dos alemães. E essa máquina e esse conhecimento dele, que se considera hoje a base da IA, foi onde a IA começou a surgir o conceito, encurtou a guerra em praticamente 2 anos e poupou milhares de vidas. Uma máquina simples, para nós olhando, né? Porque fazer ela não é fácil, certo? Matematicamente é uma coisa gigantesca. Depois nós temos... em 1950, o mesmo Alan Turing criou um artigo no Computer Machinery and Intelligence, que é uma área científica, falando sobre as máquinas poderiam pensar. Ele sugeriu um experimento que eles iam colocar pessoas frente a uma máquina a conversar com essa máquina, falando frases simples: olá, como você está? Tudo bem? Eu estou conversando com essas máquinas. Só que eles iam separar em 2 grupos. Um grupo que falava com uma máquina e um grupo que falava com uma máquina que tinha um humano atrás. Então era uma máquina falsa, né? E as pessoas que falaram com a máquina que era com humanos diziam: estou a falar com um humano. E as pessoas que falaram com a máquina que era uma máquina disseram: estou a falar com humanos. E ele chegou a esse conceito, criou esse artigo, a dizer que as máquinas não pensam, mas se ela responde, a máquina já passou no teste. Se você pensa que ela é um humano, ela já passou no teste. Então isso é um conceito básico de IA, no momento que não se falava de IA, certo? Aqui é só para constar, não tem muita história do John McCarthy. John McCarthy é também um programador, um cientista, e ele foi a primeira pessoa num evento organizado por ele e outros especialistas a usar o termo inteligência artificial.
Foi a primeira pessoa que pronunciou a palavra inteligência artificial. E ficou registrado na história como uma pessoa que é o pai da inteligência artificial, pelo nome que ele gerou. A seguir, bom, só resumir a história, porque o tempo não permite falar muito sobre tudo que aconteceu no passado para a IA surgir hoje. Mas de 1974 a 1993 foram os invernos da IA. A IA ficou praticamente esquecida, as pessoas não falavam mais sobre essa ideia de máquinas que pensam, máquinas que fazem o que os humanos fazem, porque a inteligência artificial se chama inteligência artificial porque ela tem o tempo todo simular o nosso cérebro. Certo? Então, o objetivo da IA é se tornar pensante como nós. Só que a maioria das pessoas, especialistas, sabem que isso não é possível. Porque tem alguns sentimentos, emoções, capacidade analítica que a IA nunca vai conseguir alcançar. Também fique tranquilo, a gente já está preocupado que a IA vai tomar conta e isso não vai acontecer. Depois, em 2010 para frente, em 97, aqui está em 97, as máquinas começaram a dar sua demonstração de capacidade, de inteligência. Em 1997, a IBM criou o Deep Blue, eu esqueço o microfone do lado e não sai a voz. O Deep Blue foi um computador que venceu o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, mas não vamos ser injustos com ele. Em 96, um ano antes, ele ganhou do computador, ele venceu o computador, mas aí as pessoas que trabalhavam com esse computador disseram, não, nós, a IBM, vamos vencer o Kasparov, e venceram. Então, uma máquina venceu um campeão de xadrez. Em 2011, a IBM criou uma IA chamada Watson, que ganhou um concurso de televisão. Não encontrei qual é o nome do concurso, deve ser Quem Quer Ser Milionário, alguma coisa assim, não é? Ela venceu esse concurso. Em 2016, a Google criou o AlphaGo para tentar completar um jogo chamado Go, que nunca nenhum humano conseguiu completar. E a AlphaGo conseguiu em 2016. Então, isso é a parte lá atrás da história que fez chegar aos dias de hoje, né? Chegar aos dias que nós temos hoje com a inteligência artificial. Mas a faísca veio em 2017, quando a Google criou o GPT. Vocês devem conhecer GPT, não é? A maioria das pessoas conhece. Já agora, quem é que já usou inteligência artificial? A maioria. Quem é que usa todos os dias? Quem é que coloca a IA para trabalhar por si enquanto você está dormindo? Opa, tem gente a fazer isso. Olha, incrível. Porque é possível, tá bem? O que essa tecnologia do Google fez para ser tão impactante? Eles conseguiram que a IA passasse de ler frase a frase para ler uma frase inteira de uma vez só. Um exemplo. Eu fui ao banco levantar dinheiro e o banco estava fechado. Então eu sentei no banco da praça e fiquei à espera. Antes disso, a IA pensava que banco era tudo banco. Não era a diferença de um banco para o outro, porque ela lia palavra a palavra. Com essa tecnologia, você fala que foi ao banco, depois sentou no banco, ela sabe que um banco não é igual a outro banco. Percebe? Essa tecnologia foi a que revolucionou tudo. Por isso que hoje nós temos essa tecnologia que parece magia, né? Pronto. E foi o Google que começou com isso. Engraçado é que o Google começou com isso e ficou para trás na corrida, por enquanto. Em 2022, chegou o ChatGPT. Todos conhecem o ChatGPT. Uns conheceram em 2022, outros em 2024, outros conheceram esse ano, outros ainda vão conhecer para o ano. Mas o ChatGPT tem essa tecnologia do Google, mas eles não são Google. Eles usaram a mesma tecnologia para criar o seu próprio modelo de inteligência artificial. A inteligência chegou a todas as pessoas através de um chat, onde você conversa com a IA, envia uma pergunta ou o que for, e a IA te responde outra. Então há uma interação com a IA. E para ter ideia do sucesso que foi, nós temos aqui alguns indicativos. Teve 1 milhão de utilizadores em 5 dias e 100 milhões em 2 meses. Os primeiros 2 meses foram 100 milhões de pessoas utilizando o ChatGPT. Eu tenho que apressar porque... Bom, isso foi a história. Agora vamos para os conceitos fundamentais da IA. Eu tentei aqui colocar nessa apresentação o mínimo técnico possível, senão nós vamos entrar aqui em programação, em coisas complicadas. Então eu vou colocar um resumo de cada parte ligada à programação, mas para que as pessoas todas entendam. Eu sei que tem pessoas que são programadores, outras são especialistas em IA, outras trabalham com IA, outras ainda não mexeram na IA e vieram aqui para conhecer. E por outros motivos que depois nós vamos falar também, que eu sei que as pessoas vêm. Primeiro,
Vocês já ouviram falar disso? Não sei. Talvez não ouviram. Quem já ouviu falar de Machine Learning? Pronto. A maioria são os programadores, né? A inteligência artificial, para vocês entenderem, é um pacote, é um nicho de mercado. Imagina, inteligência artificial não é uma máquina, não é um sistema, ela é um espaço. E dentro da inteligência artificial nós temos dois conceitos, Machine Learning e Deep Learning. O que é o Machine Learning? Machine Learning é quando a máquina consegue encontrar padrões. Quando ela identifica uma coisa, vê outra e diz, entendi, é um padrão. Um exemplo, você tem os seus e-mails. E chega um e-mail todos os dias. Só que alguns vão por spam. Por que isso acontece? Porque o computador lá da Google, ou Gmail, ou Outlook, ou o que você usa, identifica que esse tipo de e-mail no mercado é um e-mail que não é aceito pelas pessoas. Por exemplo, tem muita interrogação, tem muito título em caps lock, em letras grandes, e ele entende o conceito e cria um padrão. Esse tipo de e-mail vai para o lixo. Isso é Machine Learning. Quando a máquina aprende através de padrões, tá bem? Não querendo aprofundar muito, mas é isso, certo? O que é o Deep Learning? O Deep Learning é um aprendizado profundo. Vamos chamar de rede neural. Aí é um pouco mais avançado. Que além dos padrões, ela consegue identificar nuances e ideias entre padrões. Então imagina, são padrões, dois padrões, você entende? E quando você sintetiza os dois, você tem o Deep Learning. Por isso que a IA parece que pensa. Não sei se posso deixar vocês tristes, mas a IA não pensa. Tá? A IA é um programa analítico estatístico, vamos dizer assim. Vocês já vão ver sobre isso. Tá? Vamos lá. A IA que todos usam. Aqui um exemplo, eu acabei de falar do e-mail, mas a Netflix, quando você vê um filme, vê 2 filmes, vê 3 filmes, você liga outra vez, ela te dá um filme interessante. Porque ela começou a identificar padrões. Ela viu, ele gosta de drama, assistiu um filme de drama, vou jogar para ele um drama. Isso é Machine Learning, certo? Quando a máquina prevê o que você costuma ver, certo? Isso você vê no Netflix, vê no YouTube, no Spotify, Instagram, TikTok, todos usam o mesmo princípio. Às vezes as pessoas têm a gente, parece que ouve o que eu estou a falar. Eu falei que queria ir para a Grécia, agora eu abro o site, tem um negócio para viajar para a Grécia. Não é? Isso é identificação de padrões que a inteligência artificial faz. Mesmo antes de surgir ChatGPT, nós já tínhamos inteligência artificial, só que era em forma de algoritmo escondido. Né? Pronto. O que é um LLM? Quem sabe o que é LLM? Agora ninguém. Pronto, agora ficou bom. Agora eu vou parecer inteligente, né? Porque se ninguém sabe. LLM quer dizer Large Language Model, ou modelo de linguagem grande. Certo? É como o autocompletar do telemóvel. O LLM é assim, você vai no telemóvel e diz assim, eu vou ao supermercado comprar, e ele diz comida, e você, é isso mesmo, manda, ele completa. Só que o LLM é um autocompletar com superpoderes. A IA consegue prever a próxima palavra que você vai dizer. E ela consegue prever enquanto você está escrevendo. Você está escrevendo, ela já sabe a resposta, porque ela prevê a próxima palavra. E esses sistemas de linguagem, esses modelos de linguagem, eles podem ser alimentados de duas formas, de forma supervisionada e de forma não supervisionada. O que é não supervisionada? O LLM, vocês já sabem que é um modelo de linguagem grande, você não vai falar muito de LLM. O LLM vai buscar em trilhões de dados na internet, vai buscar em todos os sites do mundo, em todos os blogs do mundo, em todas as bibliotecas, Wikipedia, para todo lado, e ele busca informações e aprende essas informações. E a supervisionada é quando temos técnicos e engenheiros nas empresas proprietárias desse LLM a educar a IA, certo? Por exemplo, a Anthropic, que é a dona da Cloud, decidiu fazer um trabalho diferente de outras empresas, que foi educar a IA. Então, quando ela falava com a IA respondia e ela dizia, não pode ser assim. Um humano não diz isso. Ensinava a IA, certo? Aqui querendo falar de um modo mais simples. E a Anthropic, que é da Cloud, demorou muito mais tempo que as outras empresas para ter um modelo de linguagem melhor, mas também foi mais refinado, porque foi supervisionado, tá bem? Isso é um LLM. Vocês hoje conhecem o ChatGPT da OpenAI, vocês conhecem o Claude da Anthropic, vocês conhecem o Gemini da Google, vocês conhecem o Grok da SpaceX, conhecem vários, né? Como a IA pensa? Isso aqui é muito interessante. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, a IA vai dominar o mundo, vai ser aquele filme do Schwarzenegger, né?
que vão matar os humanos todos e tal. Essa imagem aqui, vamos ver se eu dou um play, vocês vão ver. Esse é o cérebro da IA. Dá até medo, né? Parece um cérebro mesmo a pensar. Esses pontinhos são palavras. Cada ponto é uma palavra. E o LLM trabalha como? Ele pega as palavras próximas e deixa uma próxima da outra. Um exemplo, carro. Ela sabe que a palavra carro está mais próxima de pneu do que de supermercado, correto? Então ela aproxima palavras que são parecidas. Essa é a forma de pensar da IA. No caso aqui da imagem tem engenheiro. Aí tem engenharia, elétrica, eletrônico, automóvel e umas mais distantes. Por exemplo, tem jornalista, não tem nada a ver com engenheiro, mas está ali, certo? E cada uma dessas palavras, ela tem um número. Pode ver aqui no canto direito, você tem lá engenheiros, é 0.534. Engenharia é 0.610. Porque, para que eu estou mostrando isso? Porque as pessoas pensam, eu falo com a IA, ela entende. Até minha amiga, às vezes eu até agradeço para ela, só que ela não pensa, ela não vê palavras, ela não vê frases, ela vê números. E esses números, ela associa todos esses números para formar uma resposta para nós. Certo? Por isso que eu digo que a IA nunca vai substituir humanos, porque ela faz cálculos matemáticos, ela não tem sentimento. Certo? Aqui está mais uma imagem isso se chama embedding e vetor, que é uma tecnologia que o LLM usa. Se vocês quiserem entrar nessa página para consultar, está aqui, projectortensorflow.org. Pode tirar uma foto e guardar. É muito interessante. Tá bem? Cada ponto é uma palavra, as de sentido parecido, estão próximas. Não é? Sentido parecido. Então eu falei banco, dinheiro, cliente, cheque, cartão de crédito, estão perto. Ah, será que o bicicleta está perto? Tá, mas está um pouco mais longe, está mais perto da moto. Sim? Ok. Como a IA pensa? É o que nós estamos falando agora. Cada palavra é um número, mas não é um número assim, bicicleta é 1, televisor é 2, carro é 4. Não. Existe uma sequência de números. Como é que ela entende as coisas? Olha o exemplo aqui. Ela pega a palavra maçã, e ela vê, a maçã é viva, ela é viva e não é ao mesmo tempo, né? Mas é. A maçã é viva. Então eu vou dar um 0.9 para a maçã. É comestível? 0.9. É feita de metal? 0,0. Então nesse caso, para IA, a maçã seria 0.900. É loucura isso, mas só para vocês entenderem como é que ela pensa. Ela pensa por números. Depois ela vai para o carro. O carro é vivo? 0. Comestível? 0. É feito de metal? 0.9. A última vez que eu apresentei isso, eu falei, o gato é vivo? 1.0. É vivo? O gato é vivo. É comestível? A pessoa me disse, eu posso comer um gato. E aí eu fiquei intrigado. Vocês vão achar que eu sou meio... não é bom na cabeça, mas eu fui investigar o que é comestível. Não sei se vocês sabem. Se não sabem, sabe o que vocês fazem? Perguntei para a IA, que é o que eu fiz. Eu perguntei para a IA, o que é comestível? Porque eu posso comer um carro, não é? Se eu quiser, eu parto em pedaço do carro e como. É isso, mas é para reflexionar. Comestível é algo que nós comemos e nos gera energia, nos gera nutrientes, nos gera saúde. O que é um carro se nós formos comer? Ele é tragável, ele não é comestível, é tragável. Então a resposta para se é comestível é 0. Certo? É assim que a IA pensa, por números. Só tem um detalhe, o ChatGPT, cada palavra não são 2, 4, 6 números, são mais de 1.500 números por palavra. Então o gato é 1, 5, 7, 1.500 números. Vocês imaginam o poder computacional que o computador tem que ter para formar uma frase. Eu comi uma maçã. São 1.500 números para cada palavra que eu disse. Imagina uma conversa de 20 minutos com a IA. É um poder computacional gigante, não é? Tokens. Hoje vocês vão ouvir falar aqui muito da Orion, e a Orion trabalha com várias inteligências artificiais, e ela chama o token de crédito. Então vocês vão poder ouvir falar sobre tokens, sobre créditos, sobre pontos. Pronto, a maioria das empresas usa tokens. Tá? O token é uma parte de uma palavra. Então algumas empresas tokenizam as palavras diferentes para poder nos cobrar. Então token é a moeda de troca de uma LLM, de uma empresa. Então, por exemplo, computador, numa empresa pode ser computador.
e cada um desses vale um token. E você vai pagar 3 tokens por escrever computador. Quando você fala com a IA, vamos dar o exemplo de um chat GPT, Cloud, ou o que for. Quando você fala com a IA, você manda um input, você manda uma requisição para a IA. Pergunta assim, como eu faço um bolo de cenoura? Manda. Ele vai responder, certo? Então o que acontece? Quando você manda, você vai gastar, sei lá, 100 tokens para mandar essa pergunta. Só que a resposta dele, do computador, sempre é maior que a sua, né? Se eu perguntar como eu faço um bolo, ele vai mandar um texto gigante explicando, tem que comprar isso, tem que botar no forno, tem que dizer um monte. E você entrega 100 tokens, ele te entrega 2.000 tokens. E você paga sempre pelos dois. Nós sabemos que temos a IA gratuita, né? E ela tem um limite de tokens, não sei se vocês sabem. Se você não chegou ao limite de tokens, não está usando a IA de forma correta, porque é para usar o limite, não é? Temos que usar o máximo IA possível. O prompt. O prompt, vocês já ouviram falar dessa palavra, né? O prompt é uma requisição, é um comando que você dá para a IA. É uma conversa, é o que você pede para a IA, é o prompt. E o prompt, quanto mais bem elaborado, menos token você gasta. Certo? Por exemplo, um prompt fraco. Eu chego na IA e digo, me escreva sobre cães. Eu gastei, sei lá, vamos dizer aqui, 15 tokens para perguntar isso. E a IA me responde o quê? Quando eu coloco me escreva sobre cães, ela pode escrever um texto gigantesco porque ela não sabe o que você quer dizer com isso. Ela sabe que você quer falar sobre cães. E ela vai dizer, eu não entendi muito bem o que você diz, é isso que a IA responde, tá? Eu não entendi muito bem o que você disse, mas eu imagino que você esteja a perguntar o que são cães e quais tipos de cães que existem. Então, existe esse cão, esse cão, esse cão, esse cão, e eles agem assim, e você vai gastar 50.000 tokens, porque fez um prompt muito mal. Se você fizer um prompt bom, que é, escreva um post no Instagram, em tom divertido, 3 frases no máximo, sobre como passear um cão no inverno. Aí você refinou o prompt. E agora a resposta vai ser menor. Concorda? Porque agora nós refinamos a pergunta, tá bem? Isso até é uma dica. Se você estiver trabalhando com a sua IA em casa, tente refinar ao máximo o prompt, né? Então essa é a dica do prompt. 4 ingredientes importantes para um prompt perfeito. Ou perfeito não, um bom prompt. É você colocar esses 4 ingredientes. O primeiro, qual o papel que você quer que a IA assuma? Então você diz, eu quero que você haja como um nutricionista na área tal. Primeiro ingrediente. Segundo, e quero que você crie um plano de ação, de refeições para mim. Pronto, é a tarefa. E qual é o formato que você quer receber isso? Eu quero receber em formato Excel, uma tabela. Eu quero receber em texto mesmo. Então você deu o comando para IA, qual é o formato que você quer. E o contexto final, porque eu sou vegetariano e não quero comer qualquer comida. Então se você fizer esse prompt com esses 4 formatos, com esses 4 ingredientes, você vai ter a resposta perfeita. Certo? Perfeita no que você pediu, né? Então refine sempre em 4 ingredientes: papel, tarefa, formato e contexto. Tente hoje, quando for em casa, aquela pergunta que você fez ontem, ficou aquele texto gigante, em refinar ela nesses 4 ingredientes. Vou ver o tempo aqui. Como é que está o tempo? Pronto. Nós até nos divertimos, as pessoas se divertem. A minha mãe está com 80 anos e me liga todo dia, nem sabe, a IA me disse isso, a IA falou aquilo, está super contente com a história. E eu digo, mãe, tem que cuidar o que tu consome, daqui a pouco se bloqueia e tu não consegue mais respostas. Porque existe uma janela de contexto. Janela de contexto, o que é? É tudo que a IA lembra de que você falou. Por exemplo, você começa a conversar, a minha mulher, por exemplo, gosta de falar com a IA sobre decoração da casa, jardinagem e tal. E ela começa a conversar, aí ela pega a foto da varanda, tira uma foto da varanda e pergunta para a IA, aqui posso pôr essa flor, não sei o quê, porque aqui tem sol, e ela vai conversando. O que é a janela de contexto? Se você ultrapassar um limite de tokens nessa conversa, na próxima pergunta que você fizer, ela não vai lembrar do que você disse lá no início. E ela começa a delirar, que nós chamamos de alucinação. Ela começa a viajar, ela começa a dizer que isso, aquilo, que ela devia ir para a Grécia, é uma coisa maluca. Então aqui são uns exemplos. O Gemini tem até 1 milhão de tokens de janela de contexto, então você pode conversar bastante. 1 milhão são mais ou menos 1.500 páginas. Então, assim, o ideal é a pessoa usar uma janela de chat para cada assunto.
Nunca misture os assuntos em janelas iguais também. O cloud, 200 mil e até 1 milhão para a conta Pro, que é paga. E o ChatGPT, 128 mil. O ChatGPT está mão fechada, né? Não quer nos liberar tokens. Pronto. Isso é janela de contexto. Quando vocês ouvirem falar em janela de contexto, é o limite de tokens de uma conversa única de sessão. É uma sessão que você tem com a IA. IAs do mercado. Já falei delas, né? Mas aqui temos os exemplos. ChatGPT, que é da OpenAI. Cloud, da Anthropic. Gemini é do Google. Copilot, da Microsoft. Llama, da Meta, que é proprietário do Instagram, WhatsApp e Facebook. Perplexity. E algumas chinesas que as pessoas começaram a usar agora. Muitas pessoas não gostam de usar, que têm medo de privacidade, mas elas são muito boas. Se vocês observarem, eu esqueci de colocar a Grok, né? Que é do Elon Musk. Pronto, ele que me processa. Então é que o ChatGPT é o canivete suíço, você pode usar para qualquer coisa, recomendo quem quiser usar a IA para tudo, usa o ChatGPT. Quem quiser usar como conteúdo de texto, contratos, programação, código de alto nível, Cloud com o Cloud Code. Gemini está muito ligado ao sistema Google, então com os documentos do ecossistema do Google, mas ele tem uma mais-valia que é o Nano Banana. Aqui não tem nenhuma imagem, o Nano Banana é um sistema do Google de geração de imagens, né? Por exemplo, uma das coisas que eu não coloquei aqui, mas vou falar rápido, é a IA calcula aquela tokenização por letras. Então, computador, que eu falei para vocês, é 3 letras e 3 letras. Algumas empresas põem 2, 3, 4, 5, separam essa tokenização em vários números. Quando é uma imagem, ela separa por pixels. E ela converte os pixels em números também. Então, toda vez que vocês pensarem na IA, pensem que ela pensa em números. Tá bem? Pronto, essas são as principais IAs. Já falei qual que é ideal para vocês usarem. Quer começar sem complicações? Vai para o ChatGPT. Quer escrever ou revisar textos longos ou programar? Eu, por exemplo, como programador, não sei os outros programadores que estão na sala, eu gosto do Cloud Code, que é espetacular, trabalho todos os dias com ele. Quero trabalhar dentro do Gmail, Google Docs ou criar imagens com o Nano Banana 2 ou Nano Banana Pro, Gemini. Quero usar o sistema da Microsoft, com Word, Excel corporativo, etc., Copilot. E quero pesquisar informações em fontes credíveis, Perplexity. Tá bem? Escolha uma, domine essa e depois vá para outra. Tá bem? Não fique saltando um para outro porque elas são bem diferentes. Inclusive, dão respostas diferentes. Como usar? Nós já falamos também, mas vamos colocar aqui. A regra de ouro. Isso eu digo para todas as pessoas que eu falo. A IA é um estagiário brilhante, mas é distraído. Às vezes ele inventa. Aí que eu digo que a IA precisa do lado humano, para que você revise o que ela está dizendo. Nunca leve como uma verdade o que a IA diz. A maioria das vezes ela está certa, mas revise, tá bem? Confia no que ela está enviando, mas verifica. O trabalho final é sempre humano. Um conceito rápido aqui, assistente versus agente. O que é um assistente? Por isso que eu perguntei no início quem já usa IA e quem usa IA para trabalhar para si. O assistente é como um ChatGPT. Você faz perguntas e ele entrega uma resposta. Faz perguntas e ele entrega uma resposta. Pede um contrato, ele entrega um contrato. Pede para analisar um contrato, ele entrega a análise do contrato. O que é um agente? Ele executa tarefas por ti. Tu dá comandos para ela. Ela não é uma IA aberta. Você coloca critérios e regras para ela atuar e ela te entrega algo muito mais personalizado e automático. Você pode deixar um agente de IA hoje trabalhando, enquanto estamos aqui, eles estão a trabalhar no computador, certo? São agentes de IA. Isso é muito interessante para automatizar sistemas nas empresas. Você já deve ter entrado nos WhatsApps das empresas, a empresa fala, tem uma pessoa a falar, ele não é uma IA, né? Então, está falando com vocês, isso são agentes de IA. O que pode fazer hoje? Nós já falamos disso. Pode escrever textos, pode criar imagens, pode criar um avatar a falar o que você quiser, pode criar um avatar de você mesmo, uma cópia de você mesmo, a falar com a sua voz, mas não é você. Você pode criar contratos jurídicos, você pode traduzir documentos, criar vídeos. Então, pronto, é ilimitado o que você pode fazer, né? Porque o mundo é movido pela tecnologia. Em 1980 só tinha uma empresa entre as 10 maiores do mundo. Em 2000 só tinha 4, em 2010 2, 2027 e agora esse ano são 9 empresas de tecnologia entre as 10 milionárias do mundo.
chegam aos trilhões de dólares. Então é um crescimento muito grande da tecnologia. A nova era do trabalho, como é que está o tempo? Está tranquilo? É rápido. A nova era do trabalho. Essa é uma questão que as pessoas sempre colocam. Eu vou perder meu emprego, vão me demitir, vão colocar uma máquina no meu lugar. 170 milhões de novos empregos vão surgir até 2030. Então, assim, algumas pessoas, é verdade, vão perder seus empregos se não se atualizarem. Só que vão surgir 170 milhões. Lembra do homem da lamparina a trocar azeite, óleo? Teve que aprender eletricidade. Então, ou nos adaptamos e ficamos nesses 170 milhões, ou vamos ter que fazer outra coisa. Né? Pronto. Mas o lado não tão positivo da IA é que 81% das falhas de código são geradas pela IA. Esse número já baixou muito. Essa apresentação já está ultrapassada. Mas na área de código, tá? Porque a IA faz o código, mas os programadores devem revisar. Quem aqui é programador sabe disso. Tem que revisar para ver se está tudo bem. Até porque nós trabalhamos com uma área de segurança, etc. Né? Pronto. A IA não substitui o esforço repetitivo, a IA substitui o esforço repetitivo, mas não supervisão. Tem um dado interessante aqui, bom, antes eu falo disso, que é uma das razões que as pessoas vêm, às vezes, numa formação, numa mentoria, que é o FOMO. Quem já ouviu falar do FOMO? Eu não vou perguntar quem tem FOMO, porque... FOMO significa Fear of Missing Out, que é o medo de ficar para trás. Porque há tanta informação chegando todos os dias. Por exemplo, o ChatGPT lançou agora a versão 5.6 deles. O Sol, Terra e Luna, já ouviram falar? Lançou agora uma versão nova. Quer dizer que semana passada não tinha. Essa semana já tem. Então assim, a gente vai ficando para trás, a gente não se atualiza. E esse sentimento está acontecendo em muita gente. As pessoas estão sentindo, parece que eu estou ficando para trás. As coisas estão a andar, eu não sei como é que funciona. E por isso cada vez mais gente participa de formações, de treinamentos e pergunta para a IA. Na verdade, tudo que eu estou falando aqui, vocês podiam ter perguntado para a IA, não precisava ter vindo aqui me ouvir. Pode perguntar, o que é FOMO? A IA responde. Estou a ficar para trás, não precisa... você não precisa saber tudo, é só perguntar a IA, né? Porque eu digo assim, estou a ficar para trás, o que é ChatGPT? Pergunta para a IA. Ela mesma parece a tua inimiga e a tua amiga. Tá bem? Isso aqui eu gosto de mostrar, que é uma pesquisa feita pela Anthropic, que é a proprietária da Cloud, que são as profissões que a IA consegue, não queria falar substituir, mas consegue chegar lá, e em rosa, que vocês veem, é o que ela já faz. E o azul é o potencial que ela vai chegar. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, mas vai chegar. Então você vê aqui as profissões mais afetadas. Negócios e finanças, computação, na minha área, arquitetura e engenharia, ciências sociais está um pouco mais para baixo, serviços sociais, jurídico já está sendo afetado, educação mais ou menos, artes e mídia, média, esquece, né? Porque é o que mais tem. Antes tu pagava para o pessoal fazer um post para ti, tu já consegue fazer, claro, tem que ter boa vontade de fazer, né? Não é assim. A área de escritório vai ser totalmente substituída por muitas ferramentas da IA. E engraçado que nós vemos aqui instalação, construção, agricultura, produção e transporte não está tão afetado. Vou dar um exemplo, não interessa nada isso, mas, por exemplo, ontem eu fui puxar o store da minha casa, o store desceu. Aí eu tive que chamar uma pessoa para trocar o store. Quando que a IA vai fazer isso para mim? Acho que nunca, né? Só se fizerem uns robôs, né? Mas aqui vocês têm uma ideia, se você está numa dessas profissões que o azul está perto, atualize-se, aprenda. Esse azul não quer dizer, o pessoal da computação vai perder o emprego. Não, o pessoal da computação tem que se atualizar para estar dentro do azul. Tá bem? A seguir. Saber, a IA já conta muito no trabalho hoje. As empresas hoje estão a recrutar muita gente com IA, pedem essas skills. As empresas estão a pedir skills com IA. Eu estava a comentar agora com algumas pessoas aqui, eu vi uma pesquisa, curiosamente, no Brasil, que antes da IA, pessoas da minha idade, acima de 50 anos, estavam fora do mercado. Dizem, né? Estão fora do mercado. Hoje, quem consegue emprego é que tem 18, 19, 20, 25, saiu da licenciatura recentemente. E está acontecendo o inverso, pelo menos lá no Brasil, que eu não vi pesquisa. Jovens de 18, 19 anos estão com mais dificuldade de conseguir emprego que pessoas de 50. Por quê? Vou explicar por quê, deve estar aqui no próximo slide. Porque hoje, as skills que são necessárias para você trabalhar com a IA são essas. Aprendizagem ativa, pensamento analítico,
inovação, liderança, inteligência emocional. E se você olhar todas essas áreas, quem é que tem mais poder nessas áreas? Pessoas com experiência, pessoas que já viveram altos e baixos na vida, têm uma capacidade de análise muito maior. Então as empresas estão a contratar pessoas de 40, de 50, e até perguntam o que você fez, o que aconteceu na sua vida, tá? Porque eles querem pessoas com esse pensamento analítico, com pensamento crítico, com resiliência e flexibilidade. Se você olhar essas competências, às vezes um jovem ainda não tem, não é? Porque ele ainda tem que passar por muito para chegar nesse momento, né? Quais dessas competências a IA pode te ajudar? Todas. Se você não tem essas competências, você pode ir com a IA pedir ajuda para aprendê-las. Tá bem? Então, apontem nisso, que isso é o futuro. Nem é conhecer muito IA, é ter essas capacidades. Tá bem? A IA não vai te substituir. Essa é a frase que todo mundo espera. Mas quem sabe a usar, talvez sim. Tá vendo que tem um traço em talvez? É porque não é talvez. Vão te substituir. Se você ficar para trás, por isso o FOMO é muito forte, as pessoas estão preocupadas com isso. Se você não se preparar, você vai ficar para trás. Porque não é, como o Papa Francisco disse, isso não é uma nova tecnologia, é uma nova mudança de era. É como foi a internet no ano 2000. Você consegue ver hoje o mundo sem internet? Não. Por isso que as .com nos anos 2000 fizeram bilhões, não é? Pronto. Para concluir, a IA não é magia, é estatística com muitos dados. Graças a todos nós que jogamos dados para a internet todos os dias, a IA conseguiu existir. É uma ferramenta que potencia quem sabe usar. E o segredo é começar, experimentar e verificar. Começar a usar a IA, entender como é que funciona. Sempre que surge uma dúvida, não precisa perguntar para ninguém, pergunta para a IA. Né? Até pensei em fazer uma t-shirt. Não sabe? Pergunta para a IA. Né? Pronto. Bom, eu encerro por aqui, mas não sei se é possível